Boa noite, estimados irmãos. Foi solicitado pelo Grupo Espírita Chico Xavier, da cidade de Camusim de São Félix, em Pernambuco, refletir sobre os médiuns obsidiados, a partir de um estudo dirigido, tendo como base de consulta o seminário da Federação Espírita Brasileira sobre este assunto. Designamos como objetivo geral deste estudo dirigido o conhecimento e aplicação da prevenção e da neutralização das obsessões através do esforço da melhoria moral e o desenvolvimento das virtudes crísticas, com destaque especial para a caridade. Consideramos como pré-requisito para o alcance deste objetivo o conhecimento doutrinário do Espiritismo, com ênfase nos estudos sobre a mediunidade, a fim de que a pessoa aprenda não só a lidar com as influências espirituais inferiores, mas que também saiba como estabelecer relações fraternas e sérias com os bons espíritos e com os demais habitantes do plano espiritual. Estabelecemos 10 objetivos específicos, os quais explicaremos de per si, iniciando pela obsessão no tempo de Jesus, para que nós possamos compreender este assunto. Devemos não apenas conhecer, mas também saber explicar que o assunto obsessão já existia na época de Jesus. É fato que muitos pensam ainda que a mediunidade é algo da doutrina espírita, portanto que foi trazida por Allan Kardec na sua obra. Igualmente, há quem julgue que a mediunidade é a porta da loucura e que desencarnados não precisam de psicoterapia. Mas nós sabemos que a doutrina dos espíritos é exatamente a chave para que esses problemas possam ter o melhor encaminhamento no campo do apaziguamento da psique. Desde o nascimento de Jesus, encontramos a primeira manifestação de obsessão perversa com a matança de Herodes. Ora, quem sugeriu a Herodes fazer o que fez? Seguramente ninguém do seu staff administrativo político. Como não lembrar de João Batista, vítima da perniciosa influência de espíritos maléficos sobre Herodíades e Salomé, não obstante sabermos que o profeta reajustava, na forma de morrer, o erro passado de Elias. Também devemos lembrar que Jesus sofreu um forte assédio das trevas quando jejuava no deserto. Ele também, em suas caminhadas e viagens, encontrava diferentes vítimas da obsessão, cujos obsessores o desafiavam publicamente, mas sendo invariavelmente derrotados pelo amor firme do Nazareno. Não podemos esquecer que Jesus, no seu entorno, contava com vários obsidiados. Maria de Magdala, Pedro, Judas, Caifás. Isso sem contar com alguns obsidiados como o caso do Geraseno, o lunático que caía na água e no fogo. Recordar também que o próprio Pilatos
sofreu um forte processo obsessivo. Daí o final de sua vida ser pelo suicídio. Então, portanto, não nos faltam exemplos com os quais podemos atestar que a mediunidade é um assunto de longa data. O segundo objetivo específico nosso seria conhecer ou reconhecer que o médium é um ser humano. Médium não é nenhum ser sobrenatural. É alguém que passa por todas as dificuldades e alegrias dos demais seres humanos. Mas é a disciplina e o conhecimento da doutrina dos espíritos que o torna mais resistente às vicissitudes que a própria mediunidade impõe. O médium deve administrar seu tempo com eficiência, vivendo às próprias expensas, afastando-se da tentação de explorar a fé alheia pela sua faculdade mediúnica. O médium deve ensinar pelo exemplo e nunca deve zombar de outras crenças ou de manifestações de mediunidade de outro quilate. E nesse aspecto, a caridade é a principal vacina a produzir prevenção dos assaltos espirituais que o médium possa sofrer. Médium, como ser humano, chora, sorri, se chateia, perdoa, enfim, manifesta seus sentimentos como qualquer ser humano. Refletindo a questão 217 do Livro dos Médiuns, Emmanuel aponta a disciplina mediúnica como elemento importante no desenvolvimento e consolidação desta faculdade. Nessa questão 217, os espíritos superiores disseram o seguinte: uma vez desenvolvida a faculdade, é essencial que o médium não abuse dela, sob nenhum pretexto. O contentamento que daí advém a alguns principiantes lhes provoca um entusiasmo, que muito importa moderar, dizem os espíritos. Devem lembrar-se, os médiuns, de que ela, melhor dizendo, a mediunidade, lhes foi dada para o bem, e não para a satisfação de vã curiosidade. E olha que interessante essa advertência dos espíritos superiores. Primeiro, que é natural nos princípios de eclosão da faculdade mediúnica, toda uma euforia, todo um contentamento que entusiasma o médium. Mas ele precisa ser moderado neste momento. E o outro aspecto é que a mediunidade, ela não foi dada para que o médium se valha dela para alguma finalidade escusa. Os espíritos prosseguem dizendo: convém, portanto, que só se utilizem dela nas ocasiões oportunas e não a todo momento. Não lhes estando os espíritos ao dispor a toda hora, correm o risco de serem enganados por mistificadores. Isso é muito comum a gente ver na doutrina dos espíritos, no movimento espírita, mais especificamente. Não na doutrina, mas no movimento. Os espíritos que assessoram os médiuns não estão lá de plantão permanente. Aliás, eles não assessoram apenas um médium. Nossos espíritos protetores têm vários tutelados. Os espíritos continuam dizendo: bom é que, para evitar esse mal, adote o sistema de só trabalhar em dias e horas determinados, porque assim se entregarão ao trabalho em condições de maior recolhimento. E os espíritos que os queiram auxiliar, estando prevenidos, se disporão melhor a prestar esse auxílio. Isso é algo importante de nós reconhecermos. O outro objetivo específico é nós refletirmos sobre a relação do obsessor e da sua atuação sobre o médium.
palavra obsessor significa aquele que importuna. É quase sempre alguém que nos participou a convivência profunda no caminho do erro a voltar-se contra nós, quando estejamos procurando a retificação necessária. Foi alguém que lá atrás, numa existência pretérita, caminhou conosco, conviveu conosco, errou conosco. Cada um tomou o seu destino nas encarnações que lhe sucederam. E o médium, quando está tentando recuperar-se dos erros praticados anteriormente, sofre então a atuação daquele antigo companheiro dos erros que não quer que o médium retifique a sua caminhada espiritual. Em O Livro dos Médiuns, os espíritos superiores apontaram duas formas eficazes de lidar com o obsessor. A primeira delas é provar ao espírito que não está iludido por ele e que lhe é impossível enganar. Então é bom que o espírito se convença de que o médium tem o domínio da situação, que ele sabe que aquela criatura o está obsidiando e que as mistificações que ele porventura possa apresentar não enganarão o médium. A outra forma eficaz é cansar-lhe a paciência, mostrando-se mais paciente do que ele. Que os obsessores, eles atormentam indefinidamente. E se o médium perde a paciência, ganham os obsessores um campo extremamente fértil para a sua atuação. Considerando que as reencarnações são solidárias, nosso presente é uma reedição melhorada do passado, no qual buscamos a retificação dos erros perpetrados. Contudo, uma forte âncora nos prende ao passado, manifestado naquele que retorna à nossa existência reencarnada na experiência mais íntima e que na vez carnal pode chamar-se esposo, esposa, filho, filha, sogro, sogra, cunhado. Se para uns eles podem ser santos, para nós eles são verdadeiros verdugos. E esses obsessores, quando estão na presença de outras pessoas, eles são solícitos e delicados. Mas quando estão a sós conosco, transformam-se em verdadeira besta-fera, dilacerando, pisando, ferindo, ofendendo, agredindo, sem saber, entretanto, que se resistimos com paciência, eles estão, sem perceberem, atendendo ao nosso burilamento. Daí, nós dizemos que eles são necessários. Eu sei que é difícil compreender, mas eles são extremamente necessários. E na mesma pauta surpreendemos desafetos desencarnados que nos partilham a faixa mental, induzindo-nos à criminalidade em que eles ainda persistem. Eles espreitam-nos a estrada, à feição de cúmplices do mal, inconformados com o nosso anseio de reajuste e recompondo de 1000 modos diferentes as ciladas de sombra em que venhamos a cair, para reabsorver a ilusão ou a loucura. Eles são terríveis. Disso nós não podemos nos iludir. O próximo objetivo é estabelecer a relação entre mediunidade e alienação mental. Considerando-se a mediunidade como percepção peculiar, a estrutura psíquica de cada um de nós, vamos encontrá-la nos mais diversos graus em todas as criaturas. E à vista disso, podemos situá-la facilmente no campo da personalidade,
entre os demais sentidos de que se serve o espírito, a fim de expressar-se e evolver para a vida superior. Não ignoramos, entretanto, que os sentidos transviados conduzem fatalmente à deturpação e ao desvario. Isso é muito comum entre alguns médios. Nós precisamos entender que a manifestação mediúnica é da instrumentalidade, mas o erro de utilização é da criatura. A faculdade mediúnica não pode, assim, responsabilizar-se pela atitude daqueles que a utilizam nos atos de ignorância, superstição, maldade, fanatismo. Não, a faculdade mediúnica não tem nada a ver com isso. Vejamos alguns exemplos que facilitam o entendimento dessa questão, né? De saber quem é quem na responsabilidade. Os olhos são auxiliares imediatos dos espiões e dos criminosos, que planejam a guerra e povoam as penitenciárias. Entretanto, por esse motivo, não podem ser acusados como fatores de delinquência. Os olhos são delinquentes? Não, delinquente é a criatura, que faz mau uso de seus olhos. Os ouvidos. Os ouvidos são colaboradores diretos da crueldade e da calúnia, que suscita a degradação social, mas não apresentam em si mesmos semelhantes desequilíbrios. Os ouvidos são desequilibrados? Não, desequilibradas são as criaturas. As mãos. As mãos, quando empregadas na fabricação de bombas destruidores, são operários da morte. Entretanto, não deixam de ser instrumentos sublimes da inteligência em todas as obras-primas da humanidade. O sexo. O sexo que constrói o lar em nome de Deus, por toda parte, é vítima de tremendos abusos, pelos quais se amplia terrivelmente o número de enfermos cadastrados nos manicômios. Contudo, isso não é razão para que se lhe deslustre a missão divina. O sexo é algo sujo, imoral? Não, é divino. Imoral é aquele que não sabe fazer bom uso. Nosso próximo objetivo específico é refletir sobre o que se chama irmãos problema. São muitos. São sempre muitos, contam-se às vezes por legiões. Acham-se encarnados entre os homens e caminham semeando revolta. Mas mostram-se desencarnados da esfera física e, nessa condição, comunicam a peçonha do desespero. São facilmente identificáveis porque sempre estão sinalizando rebeldia. Falam em dever, mas inclinam-se à violência. Referem-se ao direito, mas transformam-se em vampiros. Criam a dor para os outros, encarcerando-se na dor de si mesmos. Quem participa das reuniões mediúnicas sabe disso. São vulgarmente chamados de espíritos maus, quando mais propriamente deveriam ser chamados de espíritos infelizes. Sim, mas muito mais do que maus, eles são infelizes. Jesus, quando disse, Pai, perdoai que eles não sabem o que fazem, o cantor e compositor espírita Carlinhos Conceição acrescenta que são mais ignorantes do que maus, referindo-se a essa passagem durante a crucificação de Jesus. Esses espíritos zombam de tudo que lhes escape ao domínio e supõem-se invencíveis na cidadela do seu orgulho. Eles acham que são invencíveis lá naquela cidadela do orgulho em que eles ficam recolhidos. Escarnecem dos mais altos valores da humanidade. E são tão arrogantes que eles acreditam ludibriar a Deus. Os companheiros infelizes, além de serem irmãos problemas,
são também nossos observadores de cada dia. Sim, estão sempre a nos observar. Embora com sacrifício, devemos atender a nossa parte de esforço na plantação da bondade e no suor do aperfeiçoamento. É uma das formas de lidar com esses irmãos problemas. Nós temos que aprender a sofrer e lutar pela vitória do bem, com devotamento e serenidade, ainda mesmo na presença daqueles que nos perseguem e caluniam, recordando que em todo serviço nobre, os ausentes não têm razão. Nosso próximo objetivo é refletir sobre os espíritos perturbados. É possível conhecê-los de perto. Surgem quase sempre na categoria de loucos e desmemoriados, que transitam entre a negação e a revolta. São criaturas desencarnadas, espíritos que perderam o corpo físico e, porque se detiveram deliberadamente na ignorância ou na crueldade, eles não encontram agora senão as próprias recordações para viver e conviver. Vivem do seu passado encarnatório. Eles encerravam-se na avareza e agora, na condição de espírito, perseguem, ou melhor dizendo, prosseguem na clausura da sua velhice. Todo patrimônio amealhado na encarnação, todo patrimônio espiritual subirá conosco, invariavelmente. Não tem como ser diferente. Esses espíritos abandonavam-se quando encarnados à viciação e transformam-se então em vampiros, à procura de quem lhes aceite as sugestões infelizes. Isso vale para quem usa droga ilícita, isso vale para quem faz uso exagerado da bebida alcoólica. O vampirismo alcoólico, o vampirismo entre fumantes, entre aqueles da drogadição, é terrível. Espíritos que abraçavam a delinquência sofrem o látego do remorso na própria alma. Aqueles que confiavam-se à preguiça carregam a dor do arrependimento. Os que zombavam das horas e não sabem o que fazer para que as horas não zombem deles. É fato que são tantas as aflições que descobrem nas paisagens atormentadas da mente iludida, que são eles, homens e mulheres que escarneceram da vida, os verdadeiros autores de todas as concepções de inferno, além da morte, que hão aparecido no mundo, desde a aurora da razão no campo da humanidade. São eles que criaram a figura do inferno. Nosso próximo objetivo é refletir sobre livre-arbítrio e obsessão. E aqui tem uma pergunta que não se pode calar, que não quer calar. Se a faculdade de escolher é um atributo da alma, como influir no ânimo dos desencarnados menos felizes? Não foram eles que escolheram? Vamos deixá-los de lado? Lembremos Jesus, que conhecendo a lei de causa e efeito, respeitou as resoluções de quantos lhes respiravam o ambiente. Não arrebatou ninguém as consequências dos próprios atos. O mestre dava o exemplo. Seguia quem inteligente fosse. E se cada um quisesse cometer o seu erro, ele respeitava esse direito, porque era livre-arbítrio da criatura. Não foi assim que ele fez com Pedro quando cortou a orelha de Malco? Advertiu a Pedro, o fez saber de uma frase célebre, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Recompôs a orelha de Malco e deixou uma lição eternamente para todos nós. É fato que diante da obsessão, nós não podemos ser indiferentes,
a sorte dos irmãos em cursos nessa dificuldade. A pretexto de resguardar o livre-arbítrio, nós não podemos deixar o companheiro desencarnado ou companheiro de experiência física sem o concurso do esclarecimento, sem a palavra que liberta, que esclarece, que consola e que lhe serve ao caminho como inevitável medicação. Ela tem um efeito terapêutico, tanto para o companheiro desencarnado quanto para o companheiro encarnado. Nós precisamos dinamizar o conhecimento. Um conhecimento preciso em cada processo de reajuste. Mas também nós devemos lembrar que é necessário explicar aos irmãos em prova que a trilha mais fácil para a libertação deles mesmos é o conhecimento e a caridade. E quando nós estamos a serviço da verdade, nós não podemos nos fazer de verdugo. Não podemos criticar e crucificar as criaturas. A aspereza é um veneno sutil. Irritação retorna a qualquer serviço para estaca zero. Ninguém realmente vai saber ensinar se não souber repetir a lição. Nós precisamos socorrer o obsessor e o obsidiado, levando-lhes a verdade embrulhada no papel do amor. Mas o veículo de semelhante remédio é paciência e paciência. Muita paciência. O próximo item é estabelecer e refletir sobre as relações entre obsessão e evangelho. Não faltam exemplos de obsessão nos evangelhos de Jesus, dos 4 principais evangelistas. Lucas, capítulo 4, versículos 33 a 35. O obsidiado que estava no santuário inquiriu Jesus, dizendo: "Que temos nós contigo?" Todo mundo lembra desse episódio. E o mestre, depois de repreendê-lo, mandou-o embora e restabeleceu a normalidade do médium. Um caso de obsessão direta, tal como está lá na classificação de O Livro dos Médiuns. Em Marcos, capítulo 5, versículos 2 a 13, encontramos o auxílio seguro prestado pelo Cristo ao próprio Gadareno, tão intimamente manobrado por entidades cruéis e que mais se assemelhava a um animal feroz, refugiado nos sepulcros. Nós temos aí uma obsessão seguida de possessão e vampirismo, um caso mais grave que o anterior. Em Mateus capítulo 9, versículos 32 e 33, vamos recordar lá quando o povo trouxe ao divino benfeitor um homem mudo, sob o controle de um espírito em profunda perturbação. E quando Jesus afasta o hóspede estranho pela sua infinita bondade, o enfermo foi imediatamente reconduzido à fala. E aí nós temos uma obsessão complexa que atinge não somente a alma, mas também o corpo físico. Em João capítulo 13, versículo 2, nós anotamos a palavra positiva do apóstolo, asseverando que um espírito perverso havia colocado no sentimento de Judas a ideia de negação do apostolado. Sim, Judas foi vítima de uma terrível obsessão. Um caso de obsessão indireta, em que a vítima padece a influência aviltante, mas sem perder a própria responsabilidade. A sutileza foi tão grande que Judas, quando percebeu, era tarde. E o tratamento que ele deu, humanamente falando, a essa obsessão foi muito cruel, porque Judas suicidou-se. E aí a gente depreende que o que de fato o seu obsessor queria
era levá-lo ao suicídio e não à traição de Jesus. Reflitamos sobre obsessão e cura. Obsessão é moléstia da alma. Não tem como negar isso. A criatura desvalida de conhecimento superior rende-se inerme à influência aviltante. Como a planta sem defesa se deixa invadir pela praga destruidora. E aí surgem os dolorosos enigmas orgânicos, que muitas vezes culminam com a morte. De dores corporais, passando por depressão, até a morte através do suicídio. E como uma doença, ela tem um quadro evolutivo. Daí porque a melhor forma é a prevenção. Mas, estando a doença instalada, tratar imediatamente. Dispomos na doutrina espírita, à luz dos conhecimentos de Jesus, a verdadeira ciência curativa da alma, com recursos próprios à solução de cada processo mórbido da mente, removendo o obsessor do obsidiado, como removemos o agente químico ou a intervenção operatória que suprime a enfermidade do doente. Da mesma forma que o remédio, que a intervenção cirúrgica tiram a doença do doente, nós podemos remover o obsessor do obsidiado. Mas, tanto num quanto no outro caso, é importante que os interessados se submetam aos impositivos do tratamento. E este é um aspecto singular, porque muitos não querem submeter-se. À medida que tem a primeira melhora, que não é a definitiva, já abandona o tratamento. Reflitamos agora sobre médiuns transviados. No que se refere aos médiuns abandonados a si próprio, imaginemos vontade nos instrumentos de que se vale o homem na sustentação do progresso. Médiuns abandonados a si próprios. Então vamos estabelecer uma relação conforme está lá na doutrina dos espíritos, que a caneta nobre, por exemplo, que se negasse a escrever com medo de errar, ela ia terminar certamente na carroça do lixo, preterida por algum lápis humilde, mas que prestasse o concurso da boa vontade, auxiliasse a escrever. Um automóvel que resolvesse desertar do trabalho com a desculpa de que queria preservar-se da lama e da poeira, perderia o devotamento do motorista e ia ser desarticulado por mãos estranhas, viraria sucata. O piano, que intentasse desfigurar acordes e melodias, afastaria a atenção do musicista, do pianista, acabando disfarçado em prateleira obscura. Ninguém ia mais querer saber deste piano. O martelo que se impusesse ao operário, revelando o propósito de menosprezar-lhe a cabeça, seria naturalmente largado à própria sorte. Quem sabe até para cair em mãos de um criminoso vulgar. Então nós devemos pensar nisto. A mediunidade é um talento divino, cuja finalidade é edificar o consolo e a instrução entre os homens. Espíritos benevolentes e sábios sempre convidam as criaturas para colaborarem com eles na obra de esclarecimento e de elevação da humanidade. Os medianeiros que aderem a esse convite renascem no mundo com as características da instrumentação ideal, de uma faculdade mediúnica
que rapidamente será desenvolvida. Algumas vezes, no entanto, em plenitude das forças físicas, os tarefeiros do intercâmbio, enganados lá pelas transitórias facilidades materiais, recusam-se ao compromisso assumido. Médiuns que desistem da sua responsabilidade. E eu recordo aqui uma frase do expositor, do professor, do pesquisador Raul Teixeira. Diz que espiritismo é para quem aguenta. Qualquer que seja a modalidade de trabalho no movimento espírita que a criatura se dedique. O espírito Aulus, lá na obra Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz e Chico Xavier, tem uma frase muito interessante em relação ao mandato mediúnico. Ele diz: um mandato mediúnico reclama ordem, segurança e eficiência. Então, 3 elementos extremamente importantes: a ordem, a segurança e a eficiência. E na obra Chico Xavier, Mandato de Amor, de diversos autores, há também uma frase que deve servir de consolo para todos nós, de estímulo. Toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. E nesses tempos de pandemia, todos nós estamos precisando de muita esperança. Agradecendo o carinho de todos vocês, eu desejo que fiquemos em paz com Jesus. Forte abraço.